Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conexão e Comunhão. É uma grande alegria, é um privilégio mais uma vez poder adentrar o seu lar. Obrigado por estar nos acompanhando. Aproveite aí para se inscrever no canal do YouTube da Batista Vila Formosa, convide os amigos, porque hoje é uma programação muito especial. Mês de março nós dedicamos às mulheres, em especial, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E hoje eu tenho a alegria, o privilégio de receber essas mulheres aqui. Mulheres que trabalham na área da saúde, da educação, que cuidam da casa, que participam das programações da igreja, que têm que administrar o lar, e elas vão falar um pouquinho de como tem sido a vida delas nesse período de pandemia. Então é uma alegria, um privilégio receber todas vocês aqui, já vou apresentá-las individualmente, mas eu quero também antes orar pela sua vida, pela vida da sua família, e mais uma vez agradecer a sua participação. Quero lembrar que no chat você pode fazer comentário, você pode fazer pergunta, e nós vamos responder em tempo real. Vamos agradecer a Deus o privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te agradecemos pela vida das mulheres, Pai querido, que tanto tem realizado, tanto na tua obra, como no meio da sociedade. Que o Senhor esteja abençoando cada uma, que o Senhor também continue abençoando aqueles que estão nos acompanhando, as suas famílias, e que mesmo nesse tempo de tanta luta e dificuldade, nós possamos estar esperançosos e com fé de que tudo isso vai passar, e muito em breve nós poderemos retornar à normalidade. Nos abençoe, Pai querido, durante essa programação, para que também possamos alimentar espiritualmente aqueles que nos acompanham. É o que nós te pedimos, e sempre esse pedido vem confiado no único e poderoso nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então eu quero começar apresentando a Beth. Para quem não conhece, a Beth é a esposa do André, mãe da Isabela, da Bianca, né? Além de cuidar do lar, de administrar, de estar aqui conosco também na Batista Vila Formosa, a Beth também cuida da área de dar aula, né? Cuida da questão de, nesse período, ter que se adaptar, né? Não mais a aula presencial, né? na área da pedagogia, mas também está se adaptando a esse tempo. Eu gostaria de passar a palavra para você, Beth, para o primeiro boa noite para aqueles que estão nos acompanhando. Boa noite, irmãos, boa noite, pastor, boa noite, minhas irmãs queridas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, para que a gente possa compartilhar um pouquinho das nossas experiências, aquilo que a gente viveu nesse período tão difícil. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Beth. Temos também a Gislaine. Para quem não conhece, a Gislaine é a esposa do Fernando, mãe do João Fernando, da Gabriele, e além de trabalhar na área secular, e uma área que foi muito afetada, né, que é a área de vendas, ela teve também que se readaptar, trabalhando de casa, dando sequência à sua vida secular, administrar o lar, e também está aqui participando, e é líder do nosso Vila Baby aqui da Batista Vila Formosa. Gislaine, é uma alegria, um privilégio receber você. Também vou franquear a palavra para a primeira palavra para aqueles que estão nos acompanhando. Boa noite a todos, é um privilégio estar aqui com vocês essa noite, para a gente poder também estar batendo um papo, compartilhando com vocês o nosso dia a dia, como que está sendo para nós mulheres, né? Está administrando tudo isso em casa, durante esse momento que nós estamos passando. Obrigado, Gislaine. Recebemos também a Andréia. Eu fiz questão de trazer a Andréia nessa noite, porque ela tem acompanhado de perto, né? Ela é da área da saúde, tem acompanhado esse período de pandemia e muitas vezes tem que ficar afastada dos familiares, da sua mãe, do seu pai, principalmente, que já são de idade. Então, André, é uma alegria, é um privilégio receber você aqui nessa noite. André também faz parte do Vila Baby aqui da Batista Vila Formosa e tem nos ajudado bastante, nos orientando nesse período, inclusive com relação aos protocolos de segurança. André, está com você a palavra para o primeiro boa noite, àqueles que estão nos acompanhando. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, pastor. Prazer poder estar aqui, poder dividir experiências, né? Eu tenho certeza que eu também vou aprender muito hoje. Obrigada mesmo pelo convite, que eu possa, de alguma forma, contribuir com todos. Obrigado, André. E temos aqui também a Arlete, para quem não conhece. A Arlete é esposa do Adilson, mãe do Adilson Júnior, do André,
do Alex, e aí as noras também, a Débora, a Carol, e está vindo aí o netinho Arthur. E eu trouxe a Arlete aqui para, além de falar um pouquinho do dia a dia, que ela pudesse também cantar. A Arlete cuida da área de música aqui da Batista Vila Formosa. É uma alegria, minha querida, receber você aqui nesse momento. Tenha a oportunidade também de deixar o primeiro boa noite, e já vamos ter a primeira participação da Arlete, que hoje está acompanhada aí pelo Regi, pelo Alex, né, do Vila Adoração aqui da Batista Vila Formosa. Boa noite a todos, né, as irmãs que estão aqui, os irmãos, e quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui para cantar, porque falar, eu falo muito pouco, os irmãos que me conhecem sabem disso, né, mas que nós possamos tirar bastante proveito, né, desse bate-papo aqui hoje, né, e eu vou cantar uma música que fala sobre... a letra da música fala comigo, que sou mulher, e eu acho que vai falar com as irmãs aqui, né, que fala que o que Deus diz sobre nós, o que Deus fala para nós, né? Ele está sempre nos incentivando, né? Mesmo ele vendo que a gente está fraco, mas ele está falando que a gente é forte, né? Então eu vou... É para cantar, né? Então... Luto contra as vozes que me dizem que não tô capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que não estou só, que forte eu serei. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, que frágil me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, jamais ninguém. Te dei os meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que
Nacional da Mulher, é claro que muita gente vai falar, mas a gente tem que valorizar a mulher sempre, eu sei de tudo isso. Mas, em especial, nesse período, né, e que é separado essa data, essa semana, esse mês, até para lembrar das dificuldades, né, que no nosso próprio país as mulheres sofrem, da discriminação, do feminicídio e tantas coisas mais. Mas eu quero também salientar aqui, parabenizar vocês e você, mulher que nos acompanha, aí da onde você estiver, também dos avanços, das conquistas, né, da valorização, que ao longo do tempo, e a gente poderia retornar lá em 1857, na cidade de Nova York, quando aquele grupo de mulheres ali fizeram uma greve, né? Elas trabalhavam numa indústria têxtil e queriam melhores condições, e elas foram reprimidas com violência, e aquilo foi um marco na história da mulher. Mas eu quero compartilhar aqui hoje da mulher atual, quais são as dificuldades, os dilemas, o dia a dia de cada mulher, né, que é importante nós termos conhecimento de como isso tem acontecido. E aí veio a pandemia, o próprio governo reconhece, né, o trabalho da mulher, a mulher inclusive que está sustentando lá, quando ele deu aquela questão da ajuda, priorizando as mulheres que hoje são chefes de família, então é importante destacar. E no outro bloco também nós vamos falar sobre o papel da mulher cristã nesse mundo atual. Eu queria ouvir de você, Beth, como é que tem sido esse tempo lá, para administrar duas adolescentes quase jovens, né? O esposo, e aí o seu trabalho, de dar aula lá na sala de aula, ter contato com as mães, com os alunos, e aí da sua casa, ter que preparar a aula, ter que transmitir via online, se readaptar. Como tem sido esse momento para você? No início é bem difícil, porque a gente tinha acabado de começar o ano de 2020 com uma turma nova. Eu peguei o berçário 1, que o berçário 1 são os bebês, né, de meses. E aí, quando a gente estava começando a se acostumar com eles, começando ali a entender, conhecer as famílias, aí tudo se fechou. E aí nós falamos, e agora? Como que vai ser? Porque você precisa... O bebê é o contato, a criança é o contato. Como você vai fazer? E agora? Então, começaram as perguntas, os dilemas. Aí a gente ficou sem saber o que fazer e como fazer. Mas um dos pilares da educação é aprender para aprender, né? Então, a gente começou a fazer pesquisas, a gente assistia muitas lives, que faziam parte do nosso trabalho. E ali a gente começou. Então, a gente começou a separar um cantinho da nossa casa, né? Ou seja, mexeu no nosso cotidiano, porque naquele momento estavam todos em casa, né? Minhas filhas, meu marido. E aí, e agora? Como que a gente faz? Mas aí, Deus dando a sabedoria para a gente, né? A gente começou a preparar ali um local para o trabalho. E ali foi preparar as aulas. E aí, como que você vai fazer com que aquilo que você preparou, que tem um objetivo, chegue até aquela criança? E como você fazer isso? Então, você precisa pensar numa atividade que abrangesse crianças de 0 a 3 anos e que abrangesse também o entendimento dos pais, porque são os pais que estariam realizando com eles. E ali foi um momento muito difícil, porque a gente conversava, a gente orientava, a gente investigava, a gente pedia muito para que eles pudessem compartilhar. Infelizmente, nem todos podiam fazer, porque muitos trabalhavam, tinha suas situações. E, ao mesmo tempo, na minha casa, eu tenho 2 adolescentes, também, com a questão da escola, que tinha também as lições para fazer. E aí a gente teve que dividir computador, aí era celular, e eu tinha que trabalhar, era online o tempo todo. Então, assim, foi muito complicado, né? A questão também do marido, porque a gente começou a ficar neurótico em casa. A gente saía um pouquinho para ir ao mercado, que era onde a gente podia ir fazer as questões de casa, que a gente precisava de manter a nossa casa, e a gente começou a ficar neurótico. A gente chegava assim, era álcool em gel toda hora, tirava os sapatos na porta, era álcool em gel no pé. Então, assim, tira a roupa, lava a roupa, nunca se lavou tanta roupa na minha casa. Mas foi assim, foi um momento bem difícil. A família também, a gente ficou distante deles, e, nesse meio tempo, aconteceram duas situações de saúde, na questão de saúde. Primeiro foi a minha mãe, no mês de maio, Dia das Mães. Minha mãe deu um susto na gente. Então, a gente correu com ela para o hospital, ficou mais ou menos 2 semanas. E o Senhor foi tão bom que não aconteceu nada de grave assim, né, da gente ter pego a doença, né, essa doença que nos assola hoje.
E o meu pai também ficou 1 mês e 2 semanas internado. A igreja teve conhecimento disso. Mas, graças a Deus, tudo aconteceu conforme o Senhor deixou, né, que acontecesse. E nada acontece sem a aprovação dele. Então, hoje nós estamos todos bem, estamos vivendo, concluímos Aquele período de um ano. adaptação maior já passou. Concluímos hoje já é mais um ano e retornamos, recomeçamos um novo ano com uma nova turma, e agora nós tivemos um novo retorno e estamos presencial. Então, agora é completamente diferente daquilo que a gente fazia em casa, né? É um novo recomeço. Ok, Beth, obrigado. Gislaine, e aí? Como administrar as vendas, porque aí você trabalhando também ajuda lá no recurso financeiro de casa. Para quem não sabe, o Fernando, o esposo da Gislaine, trabalha na área de remoção, com as ambulâncias, tem contato com o pessoal que está passando por esse problema de pandemia, né? E também de se preocupar com esse contágio, e administrar a pequenininha, e o João, que já é aí um adolescente, como é que tem sido isso? E continuar as vendas, continuar trabalhando, continuar vendendo, como é que funciona isso, como é que está sendo isso, ou como foi esse período para você? Bom, no começo foi aquele baque, né? Porque de uma hora para outra você tem que correr atrás para você ter todo aquele suporte que você tem numa empresa, você precisa ter aquele suporte dentro da sua casa, num cantinho. No começo foi bem complicado, mas aí depois, com jeitinho, a gente ajeita aqui, ajeita ali. Na questão do trabalho, foi caminhando, foi indo. Mas aí, até então, você tem o quê? Eu tenho uma pequena de 4 anos, que ela precisa de atenção, né? E aí, do nada, ela parou de ir para a escola, ela ficou ali avulsa, né? Então, eu tinha que dar conta do trabalho e dar conta dela, ela ter algo para fazer. E, de contramão, eu tinha uma adolescente também, que, por mais que ele já se vire, ele saiba se cuidar, a gente precisa estar ali orientando também, estar do lado. E então, a gente começou a ter o quê? Eu estava ali cuidando do trabalho, correndo atrás, porque a gente precisa vender, né? A gente precisa dar continuidade ao ganha-pão. Mas eu tinha que ter aquele momento de estar tendo com ela aquele momento da aula, da brincadeira, né? E de outra mão também, tinha que cuidar da casa, a preocupação, como o pastor falou, o meu marido ele é socorrista. Então, teve alguns momentos que eu pensei que eu ia baquear, sim, porque você fica naquela dúvida, Senhor, como que vai ser? Você entendeu? Você tem o medo da doença, o medo do financeiro e a cabeça também, porque se a pessoa não estiver firme ali, ela baqueia. Mas, graças a Deus, foi caminhando, tudo ali bonitinho, e estamos aí, firme e forte. Está superando esse momento também. Superando. Arlete, como é que foi aí, como é que é, nesse período, administrar o pastor que cuida da igreja, que é o esposo, aí o filho mais novo que está em casa agora tendo aula, e administrar a distância, preocupado com os filhos, os outros 2 filhos que já são casados, com as noras, inclusive uma nora grávida, como é que tem se administrar também a casa, e a igreja também, porque está junto com o pastor, acompanhando, né? As pessoas que têm dificuldade, que procuram um pastor, como é que tem sido isso nesse período para você? Bem complicado também, né? Porque são 7 cabeças para eu me preocupar, né? Mas a gente vai, assim, um por um, né? Quando vai orar, começa a orar pelo mais velho e vai indo, né, até chegar no mais novo. E a minha preocupação maior agora, no momento, é que a minha nora, né, ela vai ter o bebê agora, nesse mês, e eles são jovens, eles não têm esse negócio de não vou, eles saem muito, vão e não estão, sabe? Jovem é assim, eles não têm essa preocupação de ficar preocupado com isso, né? Eles querem viver a vida deles. Mas está tudo sob controle com eles, né? E o meu pequeno também, que estuda em casa, ele só pegou a minha mesa, a gente ficou sem mesa para almoçar, para jantar. Tive que adaptar uma outra mesa, porque ele tomou conta, né, daquela. Mas ele também se vira muito bem, né? Graças a Deus, ele é de boa, né? É muito responsável. Então, ele não...
Agora, o marido é que dá mais trabalho. Ele já dá um pouquinho de trabalho. Quem sabe seja bom cortar essa parte, o pessoal que está aí, né? Não, porque assim, eu que fico, cuidado, não vai, não faz. Mas eu sei que ele tem que fazer, né? E é muito trabalho mesmo. Eu falo para ele, se você não pegar o Covid, você vai ficar com outra doença, porque calma, né? Então eu tenho que ficar assim, sabe, acalmando um pouco ele, porque ele quer fazer tudo e faz, né? Faz tudo. Aí fica preocupado à noite, não dorme, porque tem que pensar como que vai fazer esse distanciamento, porque tem que a igreja, principalmente, tem que cumprir os protocolos, né? Porque a gente vê que aí o pessoal os pancadão não funciona tudo, né? Mas nós temos que ser o exemplo, né? Temos que obedecer, né? Para o nosso próprio bem. Então, é assim, eu sei que ele que está mais sentindo mesmo esse momento, né? Porque está trabalhando muito, dobrado, né? Mas Deus vai controlando tudo, né? Agora vamos falar um pouco daquela área mais técnica aí. Eu sei que a Andréa está enfrentando desde o início a pandemia de frente, né? Inclusive na área da saúde, acompanhando, socorrendo, transferindo, nos orientando, se preparando, né? Colhendo informações, se atualizando para poder, inclusive, ser bênção, como tem sido aqui na igreja. Como é que tem sido esse período, André, de enfrentar tudo isso sem folga, trabalhando dobrado, como eu tenho ouvido aí, o pessoal da área de saúde, né, saturado, estressado, triste, porque aí também há um problema político, as autoridades não se entendem e a área de saúde tem que trabalhar. Como é que, cuidando de vidas, salvando vidas, como é que tem sido esse tempo para você? Difícil. Quarentena a gente não teve, era da saúde, né? Não tivemos folga. Tivemos a notícia em abril que as férias tinham sido suspensas. Eu trabalho num serviço de pré-hospitalar, na verdade eu faço parte administrativa, mas eu faço rua também. Colegas de outros serviços, né, diretoras, ligavam pedindo para a gente apoiar, fazendo plantões, porque todo dia, não era nem na semana, né? Todos os dias alguém ligava falando, olha, o outro está infectado, o outro está infectado, a enfermeira fulana, né, se contaminou, está afastada, eu não tenho ninguém para fazer plantão. Então, a gente tinha que trabalhar direto. Deu uma melhora, foi lá para outubro, novembro, que desafogou um pouco, mas ainda continuamos na correria. Foram várias as preocupações que a gente teve. A primeira, de início, a que todo mundo tinha, que era o medo do desconhecido, né? Apesar da gente ter a imprensa noticiando o que estava passando nos outros países, mas a gente nunca viveu uma situação dessa aqui no nosso país, né? Então, todo mundo tinha o medo do desconhecido. E, de repente, a gente estava lá atendendo, eu chamo de privilégio de trabalhar numa UTI de Covid, trabalhei na UTI do HC, e trabalhei na rua também, que a gente não sabia quem estava contaminado ou não, então a gente partia do princípio de que todos eram contaminados. Eu tenho família, né? Tenho pais idosos, então eu tinha que fazer papel de enfermeira na rua, em casa, em vários locais, né? Então, em algum momento, eu me policiava para não enlouquecer a mim e aos outros, né? Porque a gente só tinha conhecimento de informações ruins. Nunca chegava informação boa, né? E eu falava, como que eu vou diluir isso para as pessoas? Como que eu vou mandar isso para frente, para minha família, para os outros? E mesmo conversando entre colegas, né? E aí a gente fazia reuniões, isso daqui é melhor a gente não comentar, deixa quieto, não vamos falar para não preocupar mais. Isso daqui a gente comenta, né? Então, a gente driblava um pouco, né, dessa forma. Logo de começo, eu fiquei bem isolada da minha família. Eu passava na casa dos meus pais, às vezes, só no portão para entregar alguma coisa, ou por telefone que a gente se falava. Até mesmo porque, se eu quisesse, eu não ia conseguir visitá-los, porque era plantão um atrás do outro. Depois, eu comecei a voltei a frequentar a casa dos meus pais, né? Mas era sempre na minha casa, tomava banho.
Ia, mas assim, sempre distante, ficava num canto da casa, era muito estranho isso, né? Mas a gente foi se adaptando, foi se acostumando, talvez por ser da área da saúde, isso seja mais fácil para a gente, né? Algumas rotinas não são tão difíceis como são para pessoas leigas, né? Fiquei doente, eu tive também Covid, né? Um belo de um dia, e era engraçado porque todo dia no serviço alguém está sem perda de paladar, e aí um dia eu acordei, fui tomar café antes de trabalhar, e aí eu não senti o gosto, eu falei, bom, acho que é coisa da cabeça, aí fui almoçar, não senti, e aí depois fui fazer o teste, e acabei sabendo depois que eu tive a doença, graças a Deus não foi de uma maneira grave, mas também fui acometida, né? Tive que lidar com a questão de lidar com colegas que ficaram em situações graves, familiar de colegas, né, que se foram, né, perderam. Então, a gente teve que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, né? A graça de Deus ela foi muito presente, ela foi muito grande. Eu me lembro, quando eu era pequena, que eu falava para minha mãe que eu queria trabalhar em guerra. E Deus me permitiu, né, não ter que sair do país, eu acabei trabalhando aqui. Então, eu me sentia, não pela desgraça alheia, mas eu tinha prazer em ajudar, né, colegas que pediam nas escalas, ou mesmo com minha carga horária de trabalho, em poder contribuir com a população, em poder, de alguma forma, trazer um pouco mais de conforto, mesmo a gente sabendo que muitos daqueles pacientes que estavam ali não iam conseguir reverter o quadro, mas você saber que você estava trazendo um pouquinho mais de conforto para ele, apesar de estar exposta e totalmente vulnerável, isso confortava, né? Então, eu acho que eu vivi um lado bem diferente, né, de todo mundo em casa, e eu tendo que sair e abraçar quem não podia ser abraçado por um familiar, né, por uma mãe, por um filho, e a gente fazia esse papel, né, de ficar lá do lado, de segurar, e de dar a mão e passar esse momento da morte junto com a pessoa. Foram momentos bem difíceis, mas assim, acho que eu amadureci muito enquanto pessoa, enquanto profissional, né? E eu acho que ainda tenho muito a aprender, mas a gente vai continuando, né? Não amenizou. Amém. Por aí dá para você perceber qual o papel da mulher na sociedade atual. Você que está em casa, se você quiser compartilhar aí, qual a sua maior dificuldade? Use o chat aí, participe conosco, interaja conosco. Eu tenho certeza que o que nós estamos ouvindo aqui é realidade, é o dia a dia que você deve ter passado também. Vamos mais uma participação musical para prosseguirmos para o segundo bloco. Vamos ouvir mais uma vez a Arlete, o Regen e o Alex. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste pra me resgatar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a Ele.
escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, é de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Amém, amém. Muito bom saber que o Senhor tem conduzido as nossas vidas, né? É bom saber que nesse momento de dificuldade, ou durante esse período de dificuldades, de deserto, o Senhor tem abençoado não só a vida das mulheres, mas usando a vida das mulheres para que possam ser bênção na nossa vida. Nesse bloco agora, e eu quero até agradecer o Regen e o Alex dispensar, eles têm outra gravação ainda, né? Obrigado por vocês terem participado aqui nesse dia especial, viu? Mas eu gostaria, nesse bloco agora, de falar com vocês a respeito desse momento, da questão psicológica. Até a Andréia já entrou um pouquinho nesse assunto, como é que tem sido essa dificuldade. Eu vi a Arlete falando, eu sei que não é fácil, né? Porque a gente, às vezes, como pastor, a igreja administra isso também, a Andréia que acompanhou, e aí a esposa, a mulher, né? Ela tem que administrar isso. E vocês, ainda mais, porque como mulheres cristãs, provavelmente lá no trabalho, onde vocês estão, alguém vai procurar para receber uma palavra, para quem sabe uma orientação. E aí eu gostaria de ouvir de você, Beth, como é que você tem buscado, o que você tem feito para cuidar da família nesse aspecto. Primeiro, cuidar de você mesmo, né? Na questão espiritual, psicológica, né? Como é que tem sido isso? E para acompanhar a família e também para, às vezes, levar essa palavra para aquela mãe de aluno que procurou, o próprio aluno, perceber isso. Como é que tem sido isso e como é que você sente que tem sido usada pelo Senhor para passar esse momento e também ser bênção na vida de outros? Em primeiro lugar, a questão na família, né? Porque é o lugar que a gente mais se sentiu atingido, né? Foi dentro do nosso lar, nesse período. Então, a gente orava muito. Nós tivemos aqui, sim, aquele momento onde nós lembrávamos, né, quando a gente era criança, que tinha a questão do meu avô, que fazia muito culto doméstico em casa. A gente sempre teve esse costume. Por mais que passaram-se os anos, muitas vezes a gente esquece um pouco disso, a gente acaba não vindo nos cultos por causa da correria, tudo, mas a gente tem esse costume. E, com o passar dos anos, a gente foi esquecendo. E, nesse período que nós ficamos ali resguardados, a gente não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, não podíamos visitar os pais, não podia ver ninguém. E aí eu senti a necessidade de reunir as minhas filhas, de reunir o meu marido, falar: olha, vamos orar, vamos colocar nas mãos do Senhor tudo que está acontecendo com a gente, com os nossos familiares, pedir para o Senhor guardar, porque a gente sabe que o Senhor nos guarda o tempo todo, mas principalmente nesse período,
que é uma dificuldade muito grande, né? Muitas famílias estão sendo dilaceradas, muitas pessoas, né, indo. As meninas tiveram assim um contato com uma professora em abril, no começo do ano, e em abril ela faleceu. Então elas ficaram chocadas, porque nunca tinham passado por uma experiência assim e ficaram sabendo. Um dia a professora estava bem, no outro dia elas ficaram sabendo da morte. Então foi um baque para elas. Então a gente tem que preparar, porque a gente sempre fala para elas, isso acontece, né? A morte é algo que é a única certeza que a gente tem. A gente nasce, a gente morre, mas não dessa maneira que a gente está vivendo hoje. E nós sentimos necessidade. Então, quando a gente procurava os cultos online, foi muito bom. Eu creio que também nesse tempo tem muitas pessoas que não conseguem vir à igreja. E realmente é muito bom você ouvir uma palavra do Senhor ao seu coração, porque muitas vezes você está precisando de ouvir aquela palavra. Muitas vezes você mesmo, muitas vezes você não quer falar o que você está sentindo, mas só lá dentro de você sabe o que você está passando. Então, a gente, naquele momento, procurava os cultos. Então, a gente começou a ter essa preocupação. Na questão do trabalho, ontem eu tive uma experiência, né? Nesse momento agora, algumas pessoas foram afastadas por conta da idade. Aconteceram alguns casos, alguns sintomas, alguém sentiu, né, teve algum sintoma. Então, quando essa pessoa é isolada, ela não vai mais trabalhar, ela vai fazer o exame até sair o resultado, ela não pode ir trabalhar. E, da mesma maneira, isola-se aquela sala, aquelas crianças não comparecem. E aí a direção chegou nas professoras, que têm determinada idade a partir de 60 anos, e chamou aquelas pessoas e falou: a partir de segunda você não vem, você está suspensa das suas atividades por esse motivo. Mas, no período da manhã, essa mesma professora que eu estava conversando com ela falou: olha, meu marido já teve Covid, passou o final de ano internado, foi muita luta para a gente, minha mãe é idosa, mora com a gente, e eu tenho medo. Eu tenho medo de que aconteça alguma coisa. Eu falei assim para ela: olha, o Senhor cuida da gente o tempo todo. Em todo o tempo o Senhor está com a gente. Então, esse é um momento assim, se Ele aprove que você estivesse aqui, é porque Ele está cuidando de você. E, se não for esse o momento, Ele vai fazer algo para você, Ele vai te livrar, como Ele está livrando a gente, né? Eu creio nisso. E essa palavra que eu passei para ela de manhã, isso foi 7h30 da manhã. Quando foi mais ou menos no final da tarde, ela veio com a notícia. Ela ficou triste, mas aí eu lembrei, porque depois do dia de trabalho, a gente na correria, tudo, eu falei assim: você lembra daquela palavra que eu te falei de manhã? Olha aí, Deus tá cumprindo na sua vida. Então, assim, ao mesmo tempo, eu me senti feliz, porque, sem eu saber, sem esperar, o Senhor me usou numa palavra de conforto para uma pessoa que, mais tarde, ela receberia como conforto para ela, porque ela ficou triste. Então, quando eu fui embora, eu falei assim: vai para casa, descansa, se cuida, porque agora, em primeiro lugar, é você e os seus. Seu trabalho está aqui, nós estamos aqui, nós vamos continuar aqui, e seja o que Deus quiser. Se for para fechar, vai fechar. Se é para a gente continuar, a gente vai continuar. Mas é esse foco que a gente precisa de ter, né? É esperar e confiar no Senhor. Então, foi o que eu falei para ela. E a experiência, como o senhor falou, aquilo que a gente, como que a gente age no trabalho, da maneira que a gente age. Então, não só com ela, com outras pessoas também, mas ela em especial, porque foi assim tão nítido, tão rápido, né? E foi importante. Amém. Gislaine, mesma pergunta. Como é que administra isso? Você falou também na sua primeira palavra, na questão psicológica, tem que estar firme, questão espiritual também. E como trabalhar isso? Como é que você tem sentido isso nesse período, né? De ter que estar lá com o esposo, com os filhos, firmada, claro, na fé, mas com certeza uma colega de trabalho, alguém te procura sabendo que você é cristã, esperando uma palavra de conforto, de orientação. Como é que tem sido isso nesse período na sua vida? Bom, eu sempre falo que não existe segredo. Eu costumo dizer, eu brinco com as minhas amigas, eu falo assim: olha, Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Qual que é a nossa parte? Orar, vigiar e se cuidar. Porque, às vezes, não adianta a pessoa falar assim: ai, Deus cuida, e ela não faz o que precisa ser feito para evitar, nesse momento, esse vírus, né? E, muitas vezes, lá na empresa, nós temos um grupo de amigas, né?
E aí as meninas falam, Giz, ó, você ora, daí eu vou rezar daqui. Eu falo isso mesmo. Eu oro, você reza, cada um faz a sua parte, no mesmo intuito, entendeu? Na fé. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ela é cristã, ela é católica, ela é isso. Não, eu falo, gente, Deus é um só. A fé é de cada um. Você pede com a sua fé, eu peço com a minha fé. E sempre a gente está pedindo oração uma pelas outras, né, nesse intuito, independente da religião. E tem um fato muito engraçado, que tem uma amiga minha que ela é de uma outra religião, né? E aí, lá nesse momento da pandemia, ela mandou ela falou assim, Giz, lembrei de você. Aí eu falei, é, amiga? Ela falou, é. Dela, ó, escuta aí. Aí ela me mandou eu falo louvor, ela fala música, né? Galileu. E quando ela me mandou esse louvor, eu fiquei assim, tão grata a Deus, porque eu sempre falava com ela, brincava, eu falava, vamos ouvir louvor, né? E ela me mandou esse louvor, mas eu fiquei muito grata, muito feliz, porque eu falei, poxa, uma pessoa que não é cristã, nesse momento tão difícil, ela lembrou de mim e me mandou um louvor. E aí foi muito gostoso, porque daí a gente começou a compartilhar esse louvor. E foi compartilhando para várias pessoas. E dentro de uma semana, ela falou, Giz, mandei para mais de 100 pessoas. A gente vai espantar esse vírus. Eu falei, é isso mesmo. A gente espanta com a nossa fé, uma dando força para a outra. E, gente, é oração, é joelho no chão e cuidado, porque se a gente deixar, a gente baqueia mesmo. E Deus usa, né? Usa as pessoas nesse momento para poder, às vezes, nos reanimar, para poder renovar as nossas forças. E a Arlete, como é nesse período, além de ter que cuidar ali do esposo, pastor, dos filhos, e às vezes na igreja também, né? Até você que lidera, junto com a Paula e o Vila Mulher, sei que vocês tiveram períodos de oração na pandemia, entre o Vila Mulher, mas como é que tem sido isso? As pessoas têm procurado, como é que você tem confortado, como é que você tem se alicerçado nesse período? A gente, como esposa do pastor, a gente tem muita gente para orar, né? E a gente tem orado por cada um, que ele sempre leva, que leva as notícias, né? Ó, fulano está infectado, fulano está com outra doença, porque agora parece que esqueceram das outras doenças, né? Só o vírus. Mas não, as pessoas ficam doentes de outras doenças também, né? E a gente fica triste, porque a gente pede misericórdia do Senhor, né? Porque a gente não pode estar, assim, nem ter contato, né? Para dar um abraço na pessoa. Porque às vezes a pessoa está precisando de um abraço e nem isso você não pode dar, né? Um abraço. Mas, assim, a gente sempre se conversa, né? As mulheres daqui da igreja, pelo Vila Mulher, mesmo pelo grupo da igreja, né? A gente sempre, quando tem, elas colocam pedidos lá, pede para orar por alguém que elas conheçam, que está com essa doença, ou da família, né? E a gente tem feito assim, tem sabido das situações e a gente vai orando, porque não tem o que fazer, né? E eu, pelo menos, eu peço misericórdia do Senhor, porque é só Ele, né, que pode controlar, e Ele realmente está no controle. Nós temos que crer que Ele está no controle para poder enfrentar, né? Ser forte e enfrentar todas essas situações que cada dia aparece nova, né? Para a gente ter que enfrentar. Mas o Senhor está sustentando, está dando tudo aquilo que nós necessitamos, né? E está suprindo as nossas necessidades financeira, de psicológica, né, principalmente, que agora está mexendo muito com o psicológico, muita gente, assim, até em desespero, né? Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo e Ele está cuidando de cada um. Aproveitando a deixa da Arlete, André, existe a crise na saúde, claro, da pandemia, crise econômica, política, social, no mundo inteiro. Mas aí a gente tem essa questão psicológica. E segundo os médicos, pesquisadores, os cientistas,
nós ainda vamos ter desdobramento. Estamos atravessando a pandemia, você tem acompanhado isso, vacina está vindo a conta-gotas, né, no Brasil, é muito pouco ainda, mas assim, depois esperamos passar esse deserto, oramos para passar, nós vamos ter um outro problema, mais relacionado ao psicológico, e aí eu já ouvi, por exemplo, no Japão, o índice de suicídio aumentou muito, o Brasil está começando a aumentar, nunca se procurou tanto psicólogo, psiquiatra. Você, na área da saúde, qual é a sua visão, né? E aproveitando também, depois dessa parte técnica, como é que você sente que Deus tem te usado como mulher cristã para, mesmo nesses momentos difíceis, poder levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo àqueles que você tem atendido? É verdade essa questão psicológica, a gente já percebe os danos em profissionais da área da saúde, em colegas que estão no limiar já passaram, né? A gente tem atendido os suicídios com frequência, já existia, e a gente está vendo que os casos estão se potencializando em todas as faixas etárias, tá? É o idoso, é o adolescente, né? Classe pobre, é no rico, na casa de todo mundo está acontecendo. E a gente sabe, talvez, no momento, o foco não seja esse, então não se comenta tanto. Mas a gente já observa já os danos disso, né? Porque a gente já vinha com algum problema e agora exacerbou. Tá aumentando. E depois vai continuar, e a gente sabe que vai, porque vão ter outros danos diante da sociedade, que a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir lidar com isso e vai acabar se desequilibrando emocionalmente. Então, a gente tem essa preocupação, a gente já sabe que isso vai acontecer, isso é fato. É lamentável, até porque a gente vê a falta, muitas vezes, de base na família, dentro de casa, né? Então, de muitas vezes uma questão de não dobrar o joelho, de não sentar para conversar. E eu nem falo muitas vezes da questão da questão da devocional, mas a questão de sentar e conversar, e abrir, expor as dificuldades, né? Falar o que está sentindo naquele momento. A gente não dá oportunidade para o adolescente, para a criança, para ela falar, e eles estão cheios de angústias dentro de casa, né? O adulto está, quem dirá, o idoso, né? Vendo jovens morrendo e ele fica, né? Ele também está angustiado. A gente não conversa sobre isso. Então, é uma preocupação que existe, é um evento que já está acontecendo, infelizmente, né? Às vezes a gente escuta casos tão próximos, né? Parente de um amigo que se suicidou, um colega de trabalho. A gente teve muitas perdas. Eu faço parte de um grupo que trabalha com essa questão do suicídio, sobre abordagem ao suicídio, e a gente tem visto o quanto isso tem aumentado, o quanto está mais perto da gente do que a gente imagina, mesmo dentro do meio evangélico. Que possamos ter sabedoria para lidar com isso, né? Possamos já buscar em Deus discernimento para ajudar dentro da nossa própria casa, né? Que não está longe de nós. Com relação ao testemunho, ao cristianismo dentro da minha área, primeiro, eu tenho uma visão, acho que a gente tem missões, viu, Arlete? Você tem a sua. Eu louvo a Deus pela minha família. Graças a Deus eu tenho a família que eu tenho, porque acho que se eu tivesse em outra família, ia falar, você pede demissão, que você não vai ser mais enfermeira, né? Mas, graças a Deus, desde que eu decidi ser enfermeira, a minha família sempre me apoiou, e eu tive a oportunidade de trabalhar em hospitais de porte, né? Hospitais muito bons, mas eu sempre quis trabalhar na área de serviço público, não sei porquê. E minha família sempre me apoiou com isso. Então, a gente nunca está no lugar errado, né? A tua missão é essa, é apoiar o pastor, né? Porque, se não fosse, quem ia aguentar? Né? Se eu não tivesse a mãe, o pai, a irmã, o irmão que eu tenho, os meus irmãos, né? Como é que está aí? Está tudo bem? Está sumida? Como é que estão as coisas? Né? Então, a gente tem as nossas missões, cada um na sua, mas tem. Né? Então, Deus sabe quem Ele coloca por trás da gente para nos dar esse apoio. Né? Eu sei que eu tenho muita oração que vem da minha família, porque eles sabem, assim, tem coisas que a gente não pode falar, mas a minha família sabe porque escuta na hora que a gente senta para comer, ou que manda uma mensagem que não está bem, né? Manda um alerta, fique esperto, que vai acontecer tal coisa. Então, eles entendem muito bem como a gente lida com isso. Com relação à minha profissão mesmo,
eu acho que só não dá testemunho quem não quer, só não evangeliza quem não quer, né? Como eu disse um pouco, dentro do meu trabalho, eu tive a oportunidade, né, infelizmente, diante da pandemia, as famílias não podem entrar, não têm contato, né, recebe uma ligação que fala lá um boletim, né, explica mais ou menos, e a família fica aí 24 horas sem ver, sem saber, sem nada, né? Por mais que alguém ligue, não é a mesma coisa de você ir lá e olhar para o rosto, né? Eu sei porque eu também sou ser humano e eu gosto de ver, né? A gente quer palpar. Então, eu tive o privilégio, né? Eu me sinto honrada, eu nem conheço as famílias da maioria, mas de acompanhar o processo de morte ao lado, né? De muitas pessoas que a família gostaria de estar lá e não estava, né? E que, num momento fora de pandemia, a família estaria, né? Como a gente ia. Um paciente com câncer que está lá morrendo, então você libera para a família visitar, para a família acompanhar. E, nesse momento de pandemia, a família não pode acompanhar. Então, a gente deu a mão para muita gente passar por esse processo. A gente conversou, né? Fez a pessoa desabafar, às vezes ela queria dar um recado. Então, a gente ia, não, eu já falei para a sua esposa, eu já falei para o seu filho, eu já falei para o seu pai, fica tranquilo, está tudo bem, né? Passar os bilhetinhos. Então, isso não deixa de ser o cristianismo, né? De você mostrar o amor para as pessoas. Com os colegas de trabalho, tem horas que a gente fala, cada dia é o dia de um, né? Um dia um está mais forte, o outro está mais desanimado, né? A gente fala, o que você tem? Hoje eu não estou bem, então a gente tenta animar, tenta conversar, manda mensagem, acompanha, né, pelo WhatsApp, e aí é onde a gente coloca, manda um louvor, manda um versículo, manda uma frase que chama mais atenção para aquele momento, e aí as pessoas falam, nossa, você me mandou uma coisa que eu precisava, né? É a sensibilidade que o Espírito Santo nos traz, né, de perceber que, nossa, ela está tão quietinha hoje, o que será que está acontecendo com ela? Ela não tem alguma coisa que está acontecendo. E, às vezes, a pessoa não quer falar, ela não quer compartilhar, ela tem vergonha, e você manda uma frase, o Espírito Santo te conduz, às vezes você não manda nem versículo, você manda uma frase, você manda um oi, você manda um bom dia, um boa noite, e, no outro dia, você já vê que a pessoa se sente acolhida, se sente tratada, né, se sente importante porque alguém fez isso. Então, é assim que a gente tem lidado, eu acho que tem sido uma forma de dar testemunho, né? De levar o evangelho, o amor de Jesus, né? Àqueles que não conhecem, ou até aqueles que conhecem, né? Às vezes irmãos que estão enfraquecendo. Estão precisando de um apoio. Exatamente. Mesmo, estão fracos na Exato. fé. Fico contente de ouvir tudo isso, nós temos que caminhar para o final, mas eu quero ressaltar o valor da mulher, o seu valor que está nos acompanhando, e o valor de vocês, irmãs que estão aqui. Fico muito alegre, né, de poder pastorear pessoas que têm sido usadas pelo Senhor. E eu vou começar com a Beth, para que ela deixe a sua última palavra para todos, mas em especial nessa semana, né, comemoramos aqui o Dia Internacional da Mulher, e tiramos esse programa em especial para poder falar sobre a mulher, sobre a atividade de vocês, que você deixasse uma palavra fé, de esperança para todas as mulheres que estão nos acompanhando. No nosso retorno ao nosso trabalho, a gente ouviu muito falar duas palavras muito fortes, que é empatia e paciência. E é assim que tem que ser a nossa vida. E eu acrescento mais uma, fé, porque sem ela você não consegue superar o que nós estamos vivendo atualmente. Empatia, porque você se coloca no lugar do outro, como a André acabou de citar. Teve momentos que a família não pôde estar ao lado do ente querido, e ela estava ali ao lado, né? Nesse momento tão difícil para um ser humano. Então, empatia, coloque-se no lugar do outro. Paciência, porque isso vai passar. Você que está querendo sair, você que está querendo, não está aguentando mais ficar em casa, está cansado realmente da situação, nós também estamos. Mas tenha fé que tudo isso vai passar, tenha paciência. E essa é a nossa oração. Vamos continuar orando uns pelos outros, pelas nossas irmãs, né, para que o Senhor realmente nos fortaleça. Ao pastor, que tem a responsabilidade de realmente trazer
as mensagens, mas que não são deles, né? São guiadas pelo Espírito Santo, mas que vêm nos fortalecer no momento que a gente precisa. Então, seriam essas 3 palavras que eu deixo com vocês, minhas queridas irmãs, que vocês possam refletir em tudo que foi passado aqui, um pouquinho das nossas experiências, aquilo que a gente pôde passar essa noite para vocês. Tá bom? Gislaine, uma palavra que você deixa aí de alento para as mulheres, para todas as mulheres, irmãs que estão nos acompanhando. A palavra que eu deixo hoje para nós mulheres todas é que você, mulher, né, nós corra, lute pelo que você quiser ser. Se você quer ser do lar, lute, você pode ser do lar. Se você quer ser motorista, lute, você pode ser motorista. Não importa o que você queira ser. Lute, tenha fé, corra atrás. Tem um versículo que fala que a mulher sábia edifica o lar. Sim, a mulher sábia edifica o lar. E a mulher sábia, ela edifica também tudo ao seu redor. Amém. André, palavra final para as mulheres que estão nos acompanhando, uma palavra de alento, de esperança, né? Lembrando das dificuldades, de tudo que tem se passado, mas também volto a frisar e repetir do avanço das conquistas das mulheres. A gente passou por um momento difícil, né? Passou não. Estamos passando, ainda vamos continuar mais um pouquinho, né? Mas vamos persistir. A gente aguentou até agora, a gente aguenta. Deus não dá aprovação maior do que a gente possa suportar. Então, a gente aguenta, né? Com fé, como bem disse a Beth, a gente aguenta, né? Nós sabemos o Deus a quem nós servimos. Aquelas que estão se sentindo, de alguma maneira, desvalorizadas, esquecidas, vocês não são. Não se sintam assim e procurem alguém, né? Você tem alguém, com certeza, para pedir ajuda. Então, peça ajuda e não se desmotive, não se desanime por este momento. Talvez este momento seja a oportunidade para você mostrar o quão forte você é. Bem. Arlete, sua palavra final aí para as irmãs, as mulheres que nos acompanham. Qual a palavra que você deixaria de alento, de conforto, de estímulo? Eu diria que nós, as mulheres, cada uma de nós temos o nosso valor, porque o Senhor nos dá valor, né? Nós não devemos esperar das pessoas o valor que nós merecemos, mas o Senhor dá, não por mérito, mas porque Ele dá, porque Ele é misericordioso, né? Então, cada uma de nós temos o nosso valor, temos o nosso papel, né? E cada uma de nós somos úteis, né? Onde estivermos, quem tem as suas profissões, que seja útil na sua profissão, né? As que são do lar, que sejam úteis nos seus lares. E nós, como igreja, né? As mulheres da igreja também, que possamos ser fortes, fiéis, possamos ser mulheres valentes, né? Do Senhor. Porque Ele olha para nós e vê o que nós somos, né? Só Ele pode dizer quem nós somos. E eu digo aquela passagem que eu gosto muito e que tem me fortalecido, que é: ser forte e corajosa, e não tema a angústia, porque o Senhor que está vivendo em nós fortalecerá o nosso ser, né? Então, no Senhor nós somos fortes. E nós vamos passar por tudo isso e louvando, gente, porque não podemos ficar reclamando, chorando, né? A gente chora na hora que tem que chorar, porque às vezes a gente chora mesmo quando tem uma notícia, né? A gente chora. Mas nós devemos estar sempre cantando, louvando ao Senhor, né? Às vezes meu menino está estudando lá, falando, e eu lembro de uma música, aí eu começo a cantar alto, ele fala assim: mãe, eu estou em aula. Ai, esqueci. Então, que nós possamos estar sempre louvando ao Senhor. Qualquer situação que você está passando, eu, pelo menos, sou assim, eu lembro de um louvor, de um hino, de uma música, e vem na minha cabeça. Aí eu começo a louvar o Senhor e tudo vai melhorando. A situação não mudou, né? Mas Deus muda o nosso sentimento, né? Ele trata a gente. Então, esse é o recado que eu dou para todas as mulheres, as cristãs e as que estão nos vendo também, que ainda não têm, né, essa condição de
de conhecer a palavra de Deus, mas que elas possam estar procurando sempre na palavra de Deus o conforto e a paz que elas estão precisando. Ok, obrigado a todos vocês. Quero agradecer a Beth, Gislaine, Andréia, Lete, o pessoal que nos ajudou aqui, né, o pessoal que está nos bastidores. Esse é o segundo programa Conexão e Comunhão. Quero agradecer você que está nos acompanhando. Eu quero deixar em nome da Batista Vila Formosa, em nome de toda a igreja, uma palavra de alento, de conforto a você, mulher. Mesmo mediante a todas essas lutas e dificuldades que nós estamos passando de pandemia, e vocês, mulheres, enfrentam também, além da pandemia, volto a repetir, a discriminação, o feminicídio e tantas outras coisas, né, tem sido aí as sustentadoras de muitos lares, inclusive no aspecto financeiro. O nosso desejo e a nossa oração é que não só no mês de março, no Dia Internacional da Mulher, mas que você sempre tenha direção e sabedoria do Senhor, que você sempre se sinta, como a Arlete falou, valorizada, porque o Senhor realmente valoriza o seu papel de mulher na sociedade, na igreja, em casa, em todos os lugares. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você continue fazendo diferença, continue conquistando, não para competir com o homem, mas conquistando, porque você vai continuar abençoando vidas através dessa conquista. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Não se esqueça, continue nos acompanhando pelos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, se você quiser saber das nossas programações. Que Deus mais uma vez abençoe a todos e até a próxima quinta-feira com mais um Conexão e Comunhão. Até lá, se o Senhor nos permitir.